Bom dia, pessoal. Eu estou mais nervoso do que eu gostaria, então, caso eu estiver falando muito baixo, alguém me avisa, por favor. Como o Edu falou, eu vou falar um pouco sobre como transformar código espaguete em código lasanha. Uma apresentação rápida. Meu nome é Thaleson, aquele é meu Twitter, meu GitHub, meu blog. Eu sou desenvolvedor web na CodeMiner 42. E o primeiro passo para falar de como melhorar seu código lasanha, transformar seu código espaguete, transformar ele em código lasanha, é definir o que é um código espaguete. Então, um código espaguete é um que você tem mais ou menos aquilo ali para ele fazer. Essa aplicação tem várias responsabilidades, então ele tem que tratar com o sistema de fila, tem regras de negócio, validação, tratar com HTTP e implementar os casos de uso. E você acaba tendo uma aplicação mais ou menos assim, onde as coisas estão ali, elas fazem coisas, mas não dá para saber bem o que está. E você pode até falar, pô, não, mas no meu código ele é dividido em services e cada service tem sua responsabilidade, toda a lógica está lá e você acaba com mini lasanhas, na verdade. Com mini espaguetes, na verdade. Então, não é assim que funciona. Então, como que a gente identifica um código espaguete? O primeiro passo é notar que é difícil encontrar coisas nele. Você olha e fala, onde é que isso está acontecendo? É difícil de testar, porque um código faz muitas coisas, várias responsabilidades no mesmo lugar. E você acaba notando que o nome das suas classes, o nome das suas unidades são nomes de fazedores de coisas. Então, em vez de você ter um usuário ou uma validação, você tem um validador, tipo um manager, um helper, um verifier e coisas do tipo. Em vez de você ter uma classe, uma unidade que representa um conceito, ela representa o que ela faz. Você acaba criando muito acoplamento entre as unidades, então mover uma coisa de lugar acaba quebrando várias outras coisas que nem tinham nada a ver com aquilo, teoricamente. Adicionar features implica em mexer em muitos lugares, então, às vezes, você, sei lá, aceita um sistema de pagamento, vai adicionar um segundo e tem que mudar a aplicação inteira, que não deveria, não tem nada a ver com aquela parte. Bom, em resumo, é um código difícil de modificar. E aí tem até uma frase bem interessante do Martin Fowler que fala sobre isso, que você tem medo de mudar alguma coisa, ela está claramente mal projetada. Você tem medo de tocar num código seu, que você mesmo escreveu até, tem algo errado. Então, o código espaguete é aquele que não tem uma estrutura fácil de mudar. E, colocando em outras palavras, é um código que não segue uma boa arquitetura. E o que é arquitetura? Quando a pessoa fala, putz, minha aplicação tem arquitetura tal ou tal, o que significa? Talvez seja mais importante começando a falar o que não é arquitetura, porque é realmente uma coisa que é uma confusão muito comum. Então, a arquitetura... Está dando para ler? Ou está muito ruim? A arquitetura não é o conjunto de tecnologias que você usa. Então, você fala, minha arquitetura é usar PostgreSQL, sei lá, roda no Heroku, coisa do tipo. Isso não é arquitetura, é sua aplicação. Não é o conjunto de bibliotecas. Então, você fala, minha aplicação é Redux, não é arquitetura. Minha aplicação é Rails, não é arquitetura. E não é onde a sua aplicação roda. Então, se a sua aplicação é web, se é desktop, se é CLI, se roda no browser, isso não é o que define a arquitetura da sua aplicação. A arquitetura é como você separa as responsabilidades dentro do seu código. Como você separa os conceitos que o seu código tem que tratar, que a sua aplicação tem que expressar, de modo que deixa mais explícito o que a sua aplicação realmente faz. Você olhar no seu código e falar, beleza, eu sei que é isso que está acontecendo aqui. E não só de entender o código, mas entender o que ele realmente está acontecendo, o comportamento esperado. Priorizar a parte mais importante da sua aplicação. Talvez a parte da sua aplicação mais importante seja o sistema de pagamentos ou, sei lá, o sistema de gerenciamento de usuário. O jeito que isso é priorizado e representado no código é o que define a arquitetura da sua aplicação. E eu comecei falando sobre responsabilidades, e isso é uma parte muito importante quando você está tratando de código. Por exemplo, se você olhar esse código aqui, apesar de ser meio triste de ver um código desse tamanho, é mais comum do que parece, e não só em JavaScript. Por exemplo, eu trabalho com Rails e eu vejo controllers desse jeito, e vejo coisas com Express desse jeito, e você olha e fala, putz, parece normal, não parece ter nada de errado. Aí você começa a contar e nota que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 responsabilidades nesse código. É claramente um código espaguete. Ele faz muitas coisas e testar ele é muito difícil. Então, se a gente olhar esse código e tudo que ele está fazendo e colocar ele mais ou menos num fluxo, você repara que ele vai receber a request, pegar os dados dela, validar aqueles dados da request. Se o dado estiver incorreto, ele vai retornar um erro, um status HTTP para aquele erro de validação, persistir o usuário no banco, retornar ali com 201, caso tiver tudo certo, e enviar um e-mail para o usuário. Aí eu pergunto, qual é a parte mais importante desse fluxo? O que essa aplicação realmente faz? É meio difícil de entender, porque ela faz muitas coisas. Só que se você parar para pensar dessa maneira, e pensar no request como um todo, você nota que a parte mais importante está ali. Não é pegar os dados da request nem montar a resposta. O que aquele fluxo faz é criar um usuário. E a gente sabe que isso é o mais importante, porque aquilo é um caso de uso da nossa aplicação. É aquilo que a nossa aplicação faz. O fato de vir de HTTP ou de qualquer outro lugar não faz diferença.
O que está acontecendo ali é que, se aquilo vai vir seja de onde for, se for de um controller, se for de um worker, se for da CLI, não interessa. É um ponto de entrada da sua aplicação executando um caso de uso. Não interessa de onde vem e não interessa o que acontece dentro do caso de uso. Para o seu ponto de entrada não interessa como funciona o caso de uso, para o caso de uso não funciona qual é o ponto de entrada que está sendo chamado. Então, é um ponto de entrada invocando alguma coisa da sua aplicação. É sempre um movimento ali, do lado de vocês, da esquerda para a direita. Então, a gente consegue até traçar uma reta ali. O que está da esquerda não precisa saber como funciona o da direita, o que está da direita nem precisa saber o que está na esquerda existe, porque é ele que está sendo chamado. Isso acontece também na hora de, por exemplo, validar dados ou aplicar regras sobre o dado. A gente coloca ali, aplicando regras sobre dados, e elas são específicas do seu domínio, então não é específico da aplicação. Você tem um sistema de banco, por exemplo, o fato de um usuário ser válido, sei lá, o CPF dele é válido, o nome dele não está, sei lá, em alguma lista de usuários que não deveriam estar usando o banco ou coisa do tipo, aquilo pertence ao seu domínio, não é específico da sua aplicação. Outras aplicações que são do mesmo domínio vão usar aquelas mesmas regras. E não faz diferença para o domínio qual caso de uso está sendo chamado por ele. E não faz diferença para o caso de uso ou para a sua aplicação como funciona aquela unidade de domínio. Então, a gente até consegue traçar uma outra reta ali. E seguindo o mesmo fluxo que a gente viu anteriormente, tem duas outras coisas que acontecem, que é persistir o usuário no banco e enviar um e-mail para o usuário. Aquilo ali, a unidade de domínio não precisa saber, a camada de entrada não precisa saber, e isso anteriormente estava acontecendo tudo no mesmo código. E o seu caso de uso nem precisa saber como funciona. Não faz diferença se está salvando no banco, se está salvando numa API externa, se é Postgres, se é Mongo, não interessa. É simplesmente você se comunicando com a parte exterior da sua aplicação. As pessoas até usam um outro termo para isso, que é você está convertendo com a infraestrutura da sua aplicação. Então, para onde vai aquele dado, para como você vai enviar esse e-mail, se é pelo MailChimp, se é pelo Gmail, isso não faz diferença. Então, você até consegue traçar mais uma reta ali. Porque o que acontece é que a comunicação é sempre da esquerda para a direita, algo da direita nunca tem uma referência de alguém da esquerda, e não precisa saber quem da esquerda está chamando ele, contanto que os dois sigam o mesmo contrato, que o tipo de dado de entrada seja o mesmo e de saída também. Então, você acaba tendo um fluxo de dados, agora comparando como estava aquele anterior, nesse sentido. É sempre de cima para baixo ali e nunca nesse sentido. Então, a gente cria uma estrutura mais ou menos baseada em camadas, que vai permitir, em vez de ter um código desse jeito, ter um código desse jeito. Desculpa, não achei uma imagem com transparente. Está dando para ver que está escrito coisas ali? Bom, enfim. Então, eu vou falar um pouco sobre essas camadas, porque eu mostrei aquela hora, aquela quantidade de ingredientes ali, que tinha várias coisas, e eu não falei isso nas camadas. Eu só falei o que são as camadas. O que dá a impressão que eu estou mentindo, porque nada que eu falei que a aplicação fazia, faz ali. Eu vou falar das camadas, só que por ordem de importância. Não vou falar do tipo, primeiro a ponto de entrada e coisa do tipo, mas sim por importância, porque como você deve pensar na sua aplicação, onde você deve priorizar os seus esforços na hora de escrever o seu código. A primeira camada, e a mais importante delas, é a camada de domínio, é onde as entidades e regras de negócio ficam. Como eu falei, ela é mais importante, e ela é usada pela camada de aplicação para definir os casos de uso. Então, por exemplo, se você estiver fazendo, sei lá, o Facebook, ou um concorrente do Facebook, se isso for uma boa ideia, você vai ter, por exemplo, nessa camada, uma classe usuário, uma classe grupo, ou uma classe que fala qual é a regra para ver se um usuário pode estar naquele grupo, e é só isso, não tem acesso a banco de dados, não tem Active Record ou coisa do tipo. É só regra de domínio. Validações estão ali, coisas específicas do seu domínio estão ali. Então, um exemplo bem basicão ali de uma entidade de domínio é, por exemplo, uma classe usuário. Repara que ela não está ali estendendo nada, não está usando o Sequelize ou o Mongoose, alguma coisa do tipo. Não, ela só representa um usuário e acabou. Ela recebe ali o nome e a idade do usuário, vê se ele é válido, no caso, se o nome dele está ali, se ele é maior de idade, e a regra que se fala se um usuário é maior de idade ou não, está ali, não está em um service, não tem um user validator, user age validator, coisa do tipo. A segunda camada, por ordem de importância, é a camada de aplicação. Ela é a camada onde ficam os casos de uso e funcionalidades da sua aplicação. Então, toda vez que você vai interagir com a sua aplicação, seja por onde está vindo, pela CLI, rodando ali o Node na CLI, ou recebendo uma request do worker, uma request da HTTP, alguma coisa do tipo, tem que ser através de algo que veio da camada de aplicação. Ela realiza interação entre as unidades de domínio. Então, tem algumas arquiteturas, inclusive, que chamam essa camada de camada de interactors, porque ela faz realmente a interação. Ela pega coisas da camada de domínio e da camada de infraestrutura e faz elas se conversarem. Ela é meio que o meio de campo ali, porque ela é a parte mais importante da sua aplicação. Os casos de uso, eles geralmente têm mais de duas saídas possíveis, não é só deu certo ou deu errado.
Eu estou falando isso porque eu vou dar um exemplo ali, e talvez eu seja apedrejado agora, mas é um caso que escrever casos de uso usando promise não funciona tão bem, porque promise é tipo, ou deu certo ou deu errado e acabou. Mas se deu, tipo, pode dar errado porque foi erro de validação, ou erro de, sei lá, na hora de salvar no banco, ou erro de usuário não encontrado, vai estar tudo no mesmo catch, aí você tem que fazer lógicas em cima daquele objeto de erro, e aí você está colocando a lógica no lugar errado, ela não deveria estar ali. Ela também serve como um adapter para a camada de infraestrutura. Então, por exemplo, se a sua aplicação envia e-mail, quem vai enviar o e-mail de verdade está na camada de infraestrutura. Então, você vai ter lá, por exemplo, um MailChimp Service ou coisa do tipo. Mas quem envia e-mail vai estar na camada de aplicação que comunica com essa unidade da camada de infraestrutura. Então, putz, eu vou mudar aqui de MailChimp para usar o Mandrill, alguma coisa do tipo. Você vai mudar só dentro da sua camada de aplicação qual o adapter que é definido na camada de infraestrutura que está sendo usado, e é isso. É só ali que as pessoas sabem que, através desta parte aqui, eu envio e-mail e acabou. Então, por exemplo, algumas unidades que estão nessa camada de aplicação é uma classe lá, Join Group, que pega um usuário, um grupo, e executa só isso. Só o caso de uso de um usuário entrar num grupo e acabou. Ou cria um usuário, recebe o dado do usuário e cria ele. Ou, por exemplo, o e-mail service, que eu usei como exemplo agora. Um caso para back-end aqui, de exemplo de código, eu espero que esteja dando para enxergar. Por exemplo, uma classe createUser, que ele recebe um user repository, um user storage, tipo, é um cara que sabe como salvar coisas no banco. E tem um método execute, e é só isso que ele faz. Ele vai lá, instancia o usuário, vê se ele está válido. Se não tiver, ele emite, por exemplo, eu fiz estendendo um event emitter. Emite o evento invalid user e acabou. Ali é isso que a sua aplicação fez para esse caso. Ou, se ele for válido, tenta salvar ele no banco usando o repositório. Se der certo, só emite o success. E repara que, fora da aplicação, quando você quiser o resultado, você vai pegar só o resultado para o caso que foi emitido. Você não consegue ter acesso a algum, sei lá, data.error se deu sucesso. Você vai estar sendo emitido aquele evento usando o usuário. Aí você fala, poxa, mas que coisa complexa, estou usando uma classe, JavaScript nem deveria estar usando classe, não tem nada mais simples. Bom, você pode fazer uma coisa bem mais simples e não é um problema, é normal. Por exemplo, você está lá, no front-end eu não quero usar nada para compilar, eu quero só usar uma função ali. Você pode ter uma função createUser, que recebe os dados do usuário, e um segundo objeto com callback para cada tipo de output que aquela sua aplicação pode ter. E o mesmo processo, instancia o usuário, valida ele, tenta salvar no banco, ou sei lá, envia por Ajax para salvar, caso não for no front-end, e chama o callback para cada um dos tipos de saída. Pode parecer meio abstrato, tipo, é uma função que faz coisas, beleza, mas vai ter um exemplo mais para frente de onde a gente usa isso. A terceira camada seria a camada de infraestrutura. Ela faz a comunicação direto com o exterior do seu software, então qualquer coisa que vai comunicar partindo da sua aplicação para lá de fora do seu server, tem que estar aí nessa camada. Nenhuma outra camada tem que saber que existe o mundo externo, porque a sua aplicação, não existe esse negócio de eu tenho uma aplicação web, eu tenho uma aplicação front-end ou coisa do tipo. A sua aplicação de verdade, ela não sabe nem onde está rodando. O resto é só ponto de entrada e ponto de saída. O que é o meio, o que é a aplicação de verdade, não faz diferença. Ela é a mais baixa das camadas e, por isso, ela tem que ser tratada como um detalhe de implementação. Então, putz, eu estou usando o PostgreSQL e eu vou mudar para Mongo, isso não tem que afetar em nada nem outra parte da aplicação. Isso tem que ser realmente um detalhe de implementação. Ou, putz, agora vai salvar numa API externa e eu vou colocar uma coisa na fila do Kafka lá e, bom, o resto da aplicação não precisa saber disso. Então, um exemplo de unidades que estão nessa camada de infraestrutura é, por exemplo, um user repository ou um user storage. Eu não sei se quem conhece esse design pattern repository, que ele é um jeito de encapsular persistência. Então, você trata ele como se fosse uma coleção, uma hash, alguma coisa do tipo, que você coloca a unidade de domínio lá e tira a unidade de domínio de lá. Para onde aquilo vai, não faz diferença para quem está chamando. Ou, por exemplo, um MailChimp Service ou um PayPal Service que interage com a API do PayPal. É o mundo externo. O resto da aplicação não precisa saber. Se você tivesse um PayPal Service aqui, na sua camada de aplicação, você ia ter um Payment Service, alguma coisa do tipo. E não fazendo diferença para onde aquele pagamento está sendo feito. Então, um exemplo aqui de repositório, por exemplo, para Node, vamos fingindo ali, a gente tem um repositório que tem um método add, poderia ter mais, um repositório não precisa ter um método só igual aos casos de uso, que recebe uma instância de usuário, ali um usuário uma instância de domínio, converte aqueles dados para ser inserido no banco. Então, toda essa parte de pegar, esse campo corresponde a essa coluna, ou essa coluna é em camel case, mas no banco ela é em snake case, ou coisa do tipo, acontece aqui. Insere ela na tabela de usuário e converte aquele resultado que foi salvo na tabela do usuário para uma unidade de domínio de novo, instancia com aqueles dados, agora, sei lá, talvez com ID ou timestamp ou coisa do tipo, e retorna. Para quem está fora da aplicação, não sabe o que aconteceu isso aqui dentro,
E aqui ele não precisa saber quem passou ele, dado que só ele receba um usuário e acabou. Ele salva aquilo em algum lugar. Aí você fala, pô, mas você vai ficar dando só exemplo de back-end mesmo, cara? A gente, sei lá, a gente gosta de front-end também. E eu acho que isso nem se aplica ao front-end. Na verdade, aplica bem. O repositório no front-end pode ser um lugar onde você vai fazer requests da Ajax. E se você deixar só ali os requests da Ajax, você vai ver que está totalmente isolado aqui. Ó. O resto da sua aplicação, ela não precisa se preocupar de, putz, sei lá, deu 403, ou deu 503, ou deu 404 na resposta, alguma coisa do tipo. Não tem esse problema no resto da aplicação. Ele simplesmente chama o repositório devolve aquele usuário ou lança um erro, caso não tenha sido bem sucedida a request. Então, um exemplo aí de repositório para o front-end também. É muito comum, sei lá, em aplicação Redux ou coisa do tipo, a pessoa colocar a chamada Ajax direto dentro do Action Creator, por exemplo. E seria melhor estar isolado aí, porque agora você consegue testar só a parte da request, sem ter que ficar mocando, eu espero que essa action seja emitida ou coisa do tipo. E por último, a última camada, que é a camada de ponto de entrada. Bom, ela é a menos importante de todas, porque não faz diferença. Adicionar mais um ponto de entrada na sua aplicação não deveria causar nenhuma mudança. Putz, eu uso o Express, agora eu vou usar o Bool, que é um sistema de filas, ou eu vou mudar de Express para RAP. O resto da sua aplicação não deve ligar para isso. Não é porque, tipo, mudei qual que vai ser a minha lib de HTTP, que agora meu caso de uso vai ser escrito diferente. Pô, isso não deveria acontecer. Se está acontecendo, talvez o seu código seja um código espaguete. Não tem que ter nenhum tipo de regra de negócio, então foi o que eu falei. Você chama um caso de uso e tem que ficar fazendo, sei lá, if error, instance of, validation error, coisa do tipo, é uma lógica que não deveria estar no controle. Essa lógica deveria estar no caso de uso e o controle só pegar cada uma das saídas. Ele simplesmente, essa camada, ele pega dados do ponto de entrada, seja ele qual for, se for tipo no front-end, pega dados do campo, dos form, ou se for uma CLI, faz o parsing do que você digitou na CLI, pega aquilo, transforma no contrato, no jeito do objeto que o caso de uso espera, e devolve, executa, passa para ele, pega a resposta. É só isso, não tem que ter outras regras lá. É para isso que ele serve. Então, se tiver os pontos... Se você tiver. Os pontos de entrada, por exemplo, em cada um dos contextos ali, se você tiver um sistema, uma aplicação que trata request HTTP, os pontos de entrada vão ser compostos basicamente por controllers. Ou se você trabalha com sistema de filas, são os workers. Ou quem faz o parse da CLI. E se você tiver uma aplicação Redux, são as actions que fazem esse papel. A action ela não é não a ação, mas ela não é a execução do caso de uso em si. Ela é só o ponto de entrada para executar um caso de uso. Tanto que, sei lá, duas actions diferentes podem executar o mesmo caso de uso e alguma coisa a mais, uma diferença entre uma e outra. A parada as actions, elas são um ponto de entrada só. É só isso que elas têm que saber. Ela pega dado que ela recebeu, passa para alguém, pega a resposta e passa para outro lugar. Sei lá, no caso do Redux, coloca na Store, alguma coisa do tipo. Então, um exemplo ali, usando agora essa nova arquitetura, essa nova ideia de separar as coisas, nosso controle agora, apesar de ter tão grande quanto, ele só faz uma coisa. Você instancia ali o create user, adiciona um event handler para cada um dos casos, então on success, on invalid user, on error, executa ali embaixo, passando o body, que é tipo, o que veio na sua request. E aí não tem esse negócio de, putz, mas qual o erro que deu e aí qual a resposta? Tipo, se der sucesso, nem fica fazendo asserção sobre o que está no usuário, se é ponto persisted de alguma coisa, is persisted de alguma coisa do tipo. Já responde 201 porque o seu caso de uso já deu certo. Então, não tem lógica nessa parte do código. É muito straightforward. Tipo, você pega dados da entrada, passa para alguém, pega a resposta baseada em cada um desses tipos de saída que pode ter e acabou. Essa é a responsabilidade desse código. Ele só faz uma coisa. E como eu falei aquela hora que o action pode ser só o ponto de entrada, e eu tenho aquele exemplo do create user que eu dei aquela hora que eu falei que ia fazer mais sentido, em vez de você fazer a request Ajax, fazer tudo na sua action creator, você pode ter uma coisa assim. Você tem ali o create user, que tem os dados e um callback para cada um dos tipos, pega o dado que a action respondeu, manda para lá, e para cada um dos tipos de sucesso você dá um dispatch numa action diferente. Não precisa ter mais lógica que isso no action creator, porque é isso que ele faz, ele cria actions. Ele não está use case creator, coisa do tipo. Ele só recebe uma ação e passa aquilo para frente de algum jeito. Só que ainda tem um problema. Eu falei dessas camadas e falei o que tem em cada uma delas, mas como é que a gente conecta cada uma dessas camadas? Como é que elas se conversam de uma maneira prática? Porque o que acaba acontecendo é que comunicar diretamente entre uma camada e outra, você acaba criando acoplamento. E eu sei que eu fiz isso no código anterior ali. Isso vai estar no próximo slide. E a gente pode resolver isso usando uma técnica chamada de injeção de dependência, que faz com que, em vez de uma classe que depende de outra, instancia ela lá dentro, ela receba ela como parâmetro, simplesmente. Independente de como você vai chegar até lá, tem vários approaches.
E quando você usa injeção de dependência, você cria um efeito ainda mais interessante chamado de inversão de controle. Quem controla qual é a estratégia que vai rodar dentro daquela unidade é quem está chamando ela. Caso alguém conheça, existe um design pattern chamado strategy. Inversão de dependência é simplesmente a implementação do design pattern strategy. Você passa qual estratégia. Por exemplo, tinha aquele caso do user repository. No seu teste, você pode passar um repositório mocado que não faz nada, que não precisa bater no banco, se você não quiser. E seu código está desacoplado. Você simplesmente recebe aquela dependência e não interessa de onde ela vem. Você simplesmente sabe que ela está ali. Isso é importante é que, quando você vai usar injeção de dependência, isso não torna o seu código pior, mais acoplado ainda. Espero que não seja xingado, mas esse era um problema muito grande no Angular 1. Você usar o sistema de injeção de dependência dele, era você vender sua alma para o Angular. Você não conseguia sair daquilo. E não é legal. Se você usa a injeção de dependência, é para facilitar a sua vida e facilitar seu teste, nessa ordem. Não use a injeção de dependência só para ficar mais fácil testar. Então, usar injeção de dependência não deve criar mais acoplamento. Se está criando mais, das duas, uma. Ou talvez o seu caso não seja justificado para injeção de dependência, ou talvez você esteja pensando do jeito errado, dá uma procurada em outras soluções. E eu vou falar sobre alguma dessas soluções bem rapidamente, porque não vai dar tempo, infelizmente. Então, por exemplo, se eu tenho aquele user controller, aquilo ali é o que eu chamei de acoplamento. O meu user controller sabe aonde está o create user, ele sabe como instanciar. Isso está errado, porque se eu precisar, eu quero usar quero testar esse controller injetando um create user fake que com certeza vai emitir success. Não tem como eu fazer aqui, a não ser que faça alguma bizarrice com o sign-on. Não tem muito o que fazer. E sobre injeção de dependência, é esse exemplo que eu queria dar. Tipo, ali não faz diferença de onde vem o repositório, se ele é um repositório que só mexe com Sequelize, ou que só mexe com Mongo, ou coisa do tipo. Não faz diferença, porque eu vou simplesmente usar ele e eu sei, é uma unidade aqui que tem um método add, que retorna uma promise, e é isso. É isso que ele faz. Esse é o contrato que eu tenho com ele. Ele recebe dados de usuário, me retorna uma promise, e aquele usuário vai estar salvo ou não, se a promise não resolver. Algumas soluções, caso você esteja mexendo com back-end, eu demorei muito tempo para me vender para injeção de dependência, porque toda solução me cheirava Angular 1. E aí eu demorei um bom tempo até descobrir esse cara aqui, o Awilix. Ele é uma lib para injeção de dependência para Node, muito boa. Eu realmente aconselho vocês irem atrás, caso vocês mexam com back-end. Ele faz de uma maneira muito bem isolada, então tipo, não vai ter que, putz, eu vou passar a usar o Awilix agora, eu vou ter que modificar minha aplicação inteira? Muito possivelmente não, a não ser que esteja muito ruim. Ele não causa mais acoplamento, então, tipo, na sua classe mesmo, cada um dos seus arquivos, o Awilix nem existe. Ele só está num lugar isolado, ali num arquivo ou dois isolado, e acabou. É ali que ele está juntando as camadas, e o resto da sua aplicação nem precisa saber que ele existe, que é o ideal. Ele é bem fácil de usar, não tem nada, putz, cheio de decorator, coisa do tipo, do TypeScript. Eles possuem adapters para o Express, para o Coa, para o RAP e vários outros que eu não procurei, mas esses são os que têm mais star. Então, tipo, putz, eu quero receber uma request aqui no Express e, a partir dela, eu vou montar um caso de uso e eu quero que você saia montando, juntando todas as camadas ali para frente. A hora que eu pedir um caso de uso, você já injeta o repositório. A hora que eu pedir o repositório, você já injeta ali o model do Sequelize ou do Mongoose, ou coisa do tipo. Caso alguém queira saber mais sobre o Awilix, é aquele ali o site dele. Caso alguém não tenha decorado, eu vou colocar esse slide em algum lugar depois. Para um caso de front-end, você fala, pô, mas o Awilix, ele realmente faz algumas mágicas por dentro, mas por fora não. Mas isso é meio complexo para colocar no front-end. Bom, se a sua aplicação usa Redux com Redux Tank, eu não tenho exemplos com outros approaches, infelizmente, você pode usar, por exemplo, essa função do Redux Tank, já é do core dela, não tem nada demais, chamada de with a extra argument, que ele permite que você injete um objeto com coisas dentro de todas as suas actions. Então, você pode injetar aquele objeto ali na sua action que vai vir um user repository que faz request da Ajax, ou coisa do tipo, e aí você não vai ter que ficar instanciando o user repository ou os casos de uso dentro das actions. Fica bem isolado. Ele não vai modificar o fluxo do Redux, então, eu tenho minha aplicação Redux, agora eu quero usar isso. Eu vou ter que mudar muita coisa? Possivelmente você não vai ter que mudar nada, além de adicionar um segundo argumento na sua action e acabou. Ele não adiciona complexidade, porque ele não faz nada demais, além de injetar um objeto de dependências. Parece pouca coisa, pô, mas eu nem estou ganhando nada com isso. Mas, bom, isso te dá muita vantagem, deixa bem desacoplado a sua aplicação. O link deu uma quebrada ali, porque é bem grande. Mas ele está no README do Redux Tank. Caso alguém queira ver, é bem lá perto do final. Só procurar por Injecting a Custom Argument e é isso.
Bom, e uma coisa interessante é que essa ideia de arquitetura por camadas ela também funciona para o CSS, na verdade, funciona para qualquer coisa. Eu só queria mostrar aqui que não funciona só para linguagem de programação. A ideia de injetar coisas, para deixar coisas genéricas e fáceis de usar, também vale para CSS. Um exemplo é usar a arquitetura ITCSS, que é a arquitetura de triângulo invertido, onde, se você for meio maluco e pensar dessa forma, o cascade do CSS de uma camada mais genérica e numa camada mais específica funciona como se fosse injeção de dependência. Dado que você muda lá qual é a classe, sei lá, o generic ou element do ITCSS lá do seu elemento, ele vai funcionar de uma maneira diferente. Você está injetando como aquilo vai funcionar internamente, sem ter que mexer lá na parte de baixo. Bom, e é importante, isso é extremamente importante, talvez esse seja o slide mais importante da talk, que é não tem exagero. Separar demais o código, ele causa mais complexidade. Então, você tem que separar as coisas para ficar mais fácil, não porque você gosta de separar coisas no código e aquilo fica extremamente difícil de entender depois. A aplicação ela não pode ficar difícil de entender, você tem que olhar o código e as coisas têm que fazer sentido. Não, talvez... Falei que esse é do slide. Talvez o que eu vou falar agora, para mim, é a coisa mais importante da talk. Não separe o código só porque ele está grande. Separe porque faz sentido. Não é porque, putz, esse código está muito grande, mas às vezes justifica ele estar grande. Você vai fazer um parser de JSON, não tem como fazer muito pequeno. Mas se ele está fazendo só o parsing de JSON, está correto. É isso que aquela parte do código faz. Então, a aplicação não pode ficar difícil de entender, ela tem que ser quebrada nos lugares corretos, adicionando conceitos corretos, não só porque está grande, vou extrair aqui um verifier, um creator, um manager, um helper, sei lá. Não chamem coisas de helper, por favor. Então, você tem que encontrar um equilíbrio de onde quebrar coisas na sua aplicação, de onde faz sentido adicionar conceitos novos, de modo que, além do código ficar fácil de entender, se você falar aquilo para alguém que é especialista da área, mas não é programador, ele entenda o mesmo termo que você usou. Inclusive, não é bem de arquitetura, mas existe um conceito chamado linguagem ubíqua, do tipo, o código que você usa na sua aplicação tem que ter os mesmos termos que as pessoas que são donas daquele negócio usam, tem que fazer sentido. E não precisa sair aplicando tudo, você não precisa fazer milhares de divisões dentro do seu código e, putz, eu vou adicionar aqui sei lá, um microserializer que ele só tira 2 campos desse objeto e acabou. Não precisa ficar separando e aplicando todos os conceitos possíveis ou coisa do tipo. Você pode ir ganhando, aos poucos, as vantagens e a melhoria no seu código à medida que você vai adicionando isso aos poucos, onde faz sentido. Bom, eu falei e estou com cara de pessoa que só fala e não mostra nada. Eu também acharia isso se eu estivesse aí no lugar de vocês. Como eu não tenho tempo de mostrar um código, eu tenho esse boilerplate para Node. É um boilerplate feito para rodar em prod, então ele vem com uma aplicaçãozinha, um CRUD de usuário bem basicão lá, mas ele tem uma npm script para você tirar esse código de aplicação fake, e o que resta é o boilerplate já implementando essa arquitetura, pronto para produção, então ele já vem com a Procfile, se você quiser colocar no Heroku, ele já está pronto para ter um sistema de log conectado, sei lá, no output do Heroku, no output da Amazon, qualquer coisa do tipo. Eu coloquei o link ali e um QR Code, eu não sei se alguém pretende tirar foto, eu espero que não esteja na frente, mas é aquele ali. Depois eu vou passar, anyway, esse slide para alguém. Mas, beleza, eu falei isso e falei que ia mostrar código, não mostrei código, nada. E, bom, eu tenho uma opinião pessoal, não sei se vocês pensam igual, mas eu não gosto de boilerplate. Eu não gosto do código que está lá, que nem deveria estar lá. Ele está lá porque ele me facilita a vida, mas eu queria que ele tivesse escondido de mim, porque é mais código para eu pensar e eu não queria nem ter que olhar para aquele código. Bom, como todo bom JavaScripter, eu estou fazendo um framework. Prometo que não é Jabá. Eu não estou fazendo essa talk só para Jabá. Tanto que o framework não está pronto, então eu não pretendo vender ele aqui. Até porque não vai ser vendido no sentido de fazer propaganda dele aqui. Mas é uma coisa que eu tenho sentido falta há um tempo. Eu conversei com alguns amigos desenvolvedores e a gente caiu no fato de o problema da comunidade de JavaScript é não ter coisas que têm convenção sobre configuração. Tudo é ultra configurável e nada é produtivo, que é como tudo no JavaScript. Não tem um Rails-like ou um Spring Boot-like, alguma coisa do tipo que você roda ali um Rails new, sai produzindo, em 2, 3 dias você tem uma aplicação foda, pronta para rodar em prod e aguentar a pancada. Não tem. E eu comecei a fazer um framework, inclusive chama Lasanha, tá aí a piada. Ele implementa uma arquitetura não, as ideias de convenção sobre configuração, algumas delas foram descaradamente roubadas do Rails. Ela usa ferramentas já estabelecidas da comunidade, então, tipo, porra, Thales, eu vou ter que aprender outro ORM, outro sistema de HTTP. Não. Eu uso lá coisas que a comunidade já usa. Então, se você já sabe Express, os controles deles delegam para o Express. Se você usa Express, acabou, não vai ter que pensar em nada novo. Se você já usa o Sequelize para banco de dados,
não vai ter que aprender nada novo. O SQLite está simplesmente plugado lá, e o que a aplicação faz é simplesmente fazer um wrapper ali dele e colocar ele seguindo todas as convenções que a ferramenta vai usar. Isso faz com que tenha uma curva de aprendizagem muito baixa, porque ele não vai ter que aprender nada novo além das convenções, que é aprender nome de coisas. Ele tem uma arquitetura escalável, que, coincidentemente, é a que eu acabei de falar. E ele segue ideias do 12-Factor App. Eu não sei se alguém conhece o 12-Factor App, mas são 2 fatores de como deixar a sua aplicação fácil de implantar. Do tipo, você quer mudar do Heroku para o AWS para rodar no Docker, que você vai colocar em algum lugar bizarro, não deveria afetar o resto da sua aplicação e ter que implicar em mudança de código. Então, eu já apliquei ideias do 12-Factor nesse sentido. Ele, então, vai ser pronto para sair produzindo. Você vai rodar e, sei lá, 2 minutos depois já pode sair codando, não tem que configurar um webpack ou coisa do tipo. Ele ainda não está pronto. Caso alguém queira ser avisado quando está pronto ou tenha interesse de contribuir, eu não sei se tem alguém maluco o suficiente, porque, eu não sei, talvez a ideia dê muito errado, mas caso alguém queira saber, me mande um tweet, naquele meu Twitter ali, não vale só twittar hashtag eu quero lasanha, porque eu vou achar que é simplesmente uma pessoa que quer lasanha, tem que ser para o meu Twitter. Caso você não tenha Twitter, pode mandar um e-mail e, sei lá, coloca a hashtag eu quero lasanha no título. Eu não sei se pode começar um título de e-mail com hashtag, mas enfim. Entre em contato caso você queira ser avisado quando for feito, ou você quer ajudar a codar, ou você, putz, eu acho que vai ficar uma merda e eu quero reclamar com você e vou te xingar. Pode mandar lá também, eu vou ignorar. Muito bem. Tem alguns links aí de coisas que me inspiraram para fazer essa talk, de ideias que me chamaram muita atenção, 2 delas ali não, porque foi eu que escrevi, mas tem uma talk ali do Uncle Bob sobre arquitetura, tem essa talk da Rebecca Wills-Brock, caso vocês não conheçam ela, vão atrás, porque ela é uma mulher muito foda, tipo, nível, o Martin Fowler se inspirou nela. Ela tem uma talk sobre por que a gente precisa de arquitetos de arquitetura em desenvolvimento de software, vários outros links que eu não vou falar um por um, quando eu disponibilizar os slides vocês verão. Eu acho que é isso. Muito obrigado, pessoas. Caso alguém tenha alguma dúvida, reclamação, xingamento, estarei ali depois.